Bom, gente, boa noite. Eu sou o professor Glauco Dantas. Eu escolhi esse tema hoje por ser um tema de suma importância, né, nas provas, um tema que gera muita discussão, muita dúvida. Então, já para a gente não ficar de mimimi, vamos começar direto ao assunto. Poder de polícia. Né? Poder de polícia. Pois bem, muita gente, né, leva o termo poder de polícia, né, na sua essência. Imagina que poder de polícia é somente a polícia civil, militar, federal e etc. Quando o poder de polícia abrange uma coisa muito mais ampla que isso. Muito mais ampla. Né? O poder de polícia, a palavra mágica para vocês entenderem o poder de polícia, e aí eu falo para vocês anotarem isso, é a palavra limitação. Limitação. Condicionamento. Por quê? Porque o poder de polícia é justamente a prerrogativa, né, que o Estado tem de limitar os direitos individuais em benefício de quem? Da sociedade. O que rege o poder de polícia é a supremacia do interesse público. Então, veja só. Por exemplo, eu sou dono de um barzinho, sei lá, no Baixo Gávea. E no meu barzinho toca música ao vivo. E aí o poder público limita, olha a palavra, ó, limita o horário de funcionamento do barzinho, no que diz respeito à música ao vivo, até meia-noite. Eu estou limitando aquela atividade do bar. Isso é o quê? Poder de polícia. Eu tenho uma casa, uma propriedade no bairro de Santa Teresa. De Santa Teresa. Aí a Secretaria de Cultura percebe que aquela minha casa faz parte do patrimônio histórico, não é? Da sociedade. E aí o governador emite um decreto de tombamento. De tombamento. Veja, no momento que a sua propriedade é tombada, vamos imaginar que fosse a fachada da sua propriedade. Não é? Eu não estou limitando o teu direito de propriedade? Estou. Porque se você quiser reformar a sua fachada, você é obrigado a comunicar a quem? Ao poder público. Né? Isso gera uma limitação à tua propriedade. Então, eu estou limitando a tua propriedade. Isso é o quê? Poder de polícia. Eu quero colocar o meu bloco na rua no carnaval. Isso não é direito de reunião não, tá, gente? Aquele direito de reunião que está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, está ligado à liberdade de quê? De expressão, manifestação ideológica. Manifestação. E aí não se sujeita à autorização. Bloco de rua, show, festa junina, isso não é direito de reunião. Portanto, necessita de autorização. Aí eu quero fazer uma festa de rua. Né? Quero colocar o meu bloco de carnaval na rua. Para eu poder botar o meu bloco de carnaval, eu vou ter que ir ao Estado pedir uma autorização. Quando o Estado analisa se eu devo ou não fazer a festa de rua, colocar o bloco de carnaval, não é isso? O que eu estou fazendo? Né? Já vou chegar lá, no artigo 78. Eu estou no exercício do poder de polícia. Né? Porque eu estou limitando aquele show, limitando aquela festa junina. Outra coisa que é importante, além da palavra limitação, o poder de polícia, né? Ele, obrigado, Marcelinho, obrigado. Ele está sempre limitando direitos de particulares. Tá? Poder de polícia tem como destinatário o particular, o administrado. Ok? Nunca se esqueçam disso. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que o Pão de Açúcar, supermercado, Pão de Açúcar,
queira fazer uma fusão com o Carrefour. Antes de fazer a fusão com o Carrefour, não é? Ele é obrigado ao quê? Ele é obrigado a submeter essa pretensão ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é uma autarquia. Para o CAD analisar se aquela fusão vai ou não gerar o quê? Uma concorrência desleal, diferente do poder disciplinar. Né? Depois eu vou chegar lá. Calma, galera. Calma. Eu quero vocês anotando. Então, se eu, CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, estou analisando se deve haver ou não a fusão, eu estou limitando a fusão do supermercado Pão de Açúcar com o supermercado Carrefour. Não é isso? Eu quero dirigir. Uma coisa básica. O que é necessário para eu dirigir? Me diz aí. Para eu poder dirigir, é necessário uma licença, uma habilitação, né? Aonde vai se verificar se eu estou apto a dirigir um veículo automotor. No momento que o poder público analisa se eu estou ou não apto a dirigir, isso é o quê? Poder de polícia. Tem habilitação, isso aí. Então, o poder de polícia, o espectro do poder de polícia é mais amplo do que parece. Por exemplo, um policial militar suspeita de uma pessoa na rua e efetua sua revista, logicamente, respeitando o direito fundamental daquela pessoa que está sendo revistada. Ele está limitando o direito de ir e vir da pessoa. Isso é poder de polícia. A vigilância sanitária estabelece normas para que alguém possa ter uma padaria. Isso é o quê? Poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele incide sobre bens, atividades, propriedade, pessoa e etc. Não é isso? Uma blitz. Uma blitz. Eu estou no meu carro, bom. Aí o cara chega e para, meu amigo, encosta aí, por favor. Blitz da lei seca. O que é isso? Poder de polícia. Não é? Então, na verdade, o poder de... vamos lá, eu quero ser professor de educação física. Eu quero ser um médico. Eu quero ser um engenheiro. O que é necessário para que eu possa exercer essas profissões? Explica aí. É necessário que eu obtenha, no respectivo conselho, uma licença profissional. E quando o conselho, o CREA, o Conselho Regional de Medicina, quando ele avalia se eu estou ou não apto a exercer uma profissão, eu estou limitando aquela atividade profissional. Isso é o quê? Poder de polícia. Vocês estão entendendo? Então, quem quiser anotar o conceito, anota aí. O poder de polícia é a limitação ao uso e gozo de bens, atividades, propriedade, direitos fundamentais, de uma forma geral, em benefício da sociedade e do próprio Estado. Porque protegendo a sociedade, em última análise, eu vou estar protegendo quem? O Estado. Vocês estão entendendo? E ele tem incidência sempre em relação ao particular. E isso, para ser engenheiro, eu preciso ter a licença do CREA. E o CREA vai verificar, né, se eu tenho condições de ser engenheiro. Não é? Porque se eu não tiver condições de ser engenheiro, por exemplo, civil, eu vou construir um prédio e o prédio vai o quê? Desabar. Olha só. Então é para proteger a sociedade. Essa limitação é em prol da sociedade e para demonstrar que nenhum direito fundamental é absoluto. O que direciona o poder de polícia é a supremacia do interesse público. Valeu? Ponto. Matamos o conceito. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele dá um sentido amplo ao poder de polícia e um sentido restrito ao poder de polícia. Cuidado com isso.
Sentido amplo do poder de polícia, sentido restrito do poder de polícia. O que é isso, Glauco? Eu não falei da palavra limitação? Falei. De uma forma ampla, o, o que limita a vida das pessoas em sociedade? É a lei, não é? É a lei. É a atividade elaborada pelo Poder Legislativo. Então, no sentido amplo do poder de polícia, sentido amplo, lato sensu, o poder de polícia engloba as leis e engloba também as medidas do Poder Executivo. Por exemplo, todos os exemplos que eu dei no início são medidas do Poder Executivo, certo? Mas a lei, ela também limita a conduta das pessoas em sociedade. Por exemplo, artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Lei 8.078/90. O que ela estabelece? Ela considera uma prática abusiva a venda casada, e estabelecer limites quantitativos, não é, ao fornecimento de um produto ou de um serviço. Então, por exemplo, eu vou num posto de conveniência, certo? Aí eu quero comprar um drops. Eu não falo cigarro porque eu odeio cigarro, eu não fumo. Não tenho nada contra, mas eu acho que quem fuma deve parar. Né? Então não vou citar o exemplo cigarro. Vou citar um drops, uma bala, um house. Aí está lá escrito: não aceitamos cartão nas compras abaixo de R$30. Isso é prática abusiva do posto. Ah, é? É. Porque a lei limita ele no que diz respeito a essa situação. Isso é poder de polícia, em sentido amplo. Tá? Então, o poder de polícia em sentido amplo, ele engloba não só as medidas do poder executivo, que foram todas aquelas que eu citei no início da live, mas ela também engloba as medidas do poder o quê? Legislativo, que são as leis. Por exemplo, o Código de Pesca é uma lei. Proíbe que a pessoa pesque em período de defeso. Né? Defeso é sinônimo de proibido. Por quê? O período de defeso ele existe para que haja o quê? A reprodução. Né? Então, eu, que sou, sei lá, um pescador, eu não sou, mas vamos imaginar que eu fosse. Ah, eu quero pescar. Aí o cara fala: ih, rapaz, é período de defeso. Eu não posso pescar. E quem proibiu eu de pescar naquele período foi a lei. Então, o poder de polícia em sentido amplo envolve as leis feitas pelo Poder Legislativo e as medidas do poder o quê? Executivo, ok? Tranquilo? Poder de polícia em sentido restrito. Aí eu só me limito às medidas do Poder Executivo. Que foram todas aquelas que eu citei no início da live. Vou citar algumas outras. Por exemplo, a interdição da Avenida Atlântica. A interdição é um ato administrativo. Você quer passar de carro por ali domingo, está interditado, porque é área de lazer. Isso é uma medida tomada pelo Poder Executivo, Poder de Polícia, em sentido restrito, porque isso não tem nada a ver com o Poder Legislativo. Não é isso? Eu requisito uma escola. Galera, requisição em direito é sinônimo de ordem. Não tem como você negar. Ok? Vai estar no inverno, mas está um calor danado, né? Então, voltando. Eu requisito uma escola particular para que ela sirva de polo de votação numa eleição. Não é? O proprietário da escola, durante aquele fim de semana, onde ocorrerá a eleição, ele não vai poder usar a escola.
Então ele está tendo seu direito de propriedade limitado por uma medida do poder o quê? Executivo. Poder de polícia em sentido restrito. Então, o poder de polícia em sentido restrito são somente as medidas do poder executivo. Poder de polícia em sentido amplo, medidas do poder legislativo, que são as leis, e do poder o quê? Executivos. Do executivo. Estamos caminhando. Certo? Beleza. Aonde se encontra o conceito de poder de polícia? Aonde se encontra o conceito de poder de polícia? No direito brasileiro. No direito brasileiro. Né? O conceito do poder de polícia, né, no direito brasileiro, ele se encontra no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Fala, Leonardo. Ô, meu irmão. Minha visão está muito boa. Sempre, cara. Um abraço. Bom ver você. Então, voltando, colega professor Leonardo. Então, voltando. O conceito de poder de polícia se encontra no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Se você der uma olhada no artigo 78 do Código Tributário Nacional, não é? Você vai perceber que ele abrange tudo isso que eu citei nos exemplos. Ordem pública, costumes, disciplinamento do mercado, autorização e etc, 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 etc. Aí vocês vão me perguntar, pô, Glauco, mas tanto lugar para você colocar um conceito e você vai colocar no artigo 78 do Código Tributário? Pô, isso é um negócio muito estranho, cara. Por que isso foi feito? Gente, o conceito de poder de polícia, né, ele está no artigo 78 do Código Tributário Nacional, porque se você abrir o artigo 145, 145, inciso 2º da Constituição, você vai perceber que o poder de polícia é um dos fatos geradores da cobrança de um tributo denominado taxa. Um dos fatos geradores da cobrança da taxa é o exercício do poder de polícia. Então, como a taxa é um tributo, o Código Tributário Nacional conceituou no artigo 78 o que é poder de polícia. Depois é só vocês colocarem no Google, bota no Google, tá? Conceito de poder de polícia. Entendeu? E aí, quando vocês olharem o conceito do poder de polícia no artigo 78, vocês vão perceber, boa noite, Fabrício, vocês vão perceber, né, que ele abrange muito mais do que vocês imaginam. E eu peço a vocês, escreve numa fichinha. Não, o conceito de poder de polícia está no artigo 78, o Lion Salles, está no artigo 78 do Código Tributário. Eu estou explicando por que ele está no artigo 78 do Código Tributário. Porque ele é fato gerador da cobrança de um tributo denominado taxa, que está prevista no artigo 145, inciso 2º da Constituição, ok? Vamos dar uma olhada nesse conceito, porque ele cai muito em prova. Muito em prova. Obrigado, Rômulo. Grande abraço. Cai muito em prova, ok? Fechamos o conceito. Ah, lembra do seguinte. De vez em quando, o CESP, o GCBRASP, né? A Carlos Chagas, eles colocam o seguinte. O conceito de poder de polícia se encontra no direito positivo brasileiro, no artigo 78. A pessoa pensa, pô, direito positivo é o direito que é escrito. Direito positivo é o direito escrito, valeu? Vamos prosseguir. Atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Quais são os atributos do poder de polícia? Nós temos 3 atributos do poder de polícia. 3.
discricionariedade, autoexecutoriedade e imperatividade ou coercibilidade. Ó, 3 atributos: discricionariedade, autoexecutoriedade e imperatividade ou coercibilidade. Vamos analisar cada um deles, valeu? Vamos analisar primeiro bota aí no seu caderno, discricionariedade. O poder de polícia é, em regra, cuidado, em regra, discricionário. E por que ele é discricionário? Porque a administração, ao exercer o poder de polícia, ela vai ter o quê? Uma margem de liberdade de escolha no sentido de avaliar qual a melhor alternativa a ser adotada ao exercer o poder de polícia. Então, por exemplo, você sabe em que horário e em que local vai ser exercida uma fiscalização num polo gastronômico pela vigilância sanitária? Você sabe? Você não sabe. Não tem como. Por quê? Porque o poder de polícia tem a discricionariedade, ou seja, tem a liberdade de escolha, tem a conveniência e oportunidade. Não, rapaz. Delegado não pode exercer o poder do juiz, não. De jeito nenhum. Esquece isso, apaga isso. Esquece da tua vida isso. Tá? Vamos voltar para não cortar o raciocínio. Ô, Fabrício, preste atenção. Se liga no que eu vou te falar. Tá, campeão? Preste atenção. Então, a vigilância sanitária resolve fazer uma vistoria nos bares da Lapa. Resolve fazer uma vistoria na Cobal do Humaitá. Resolve fazer uma vistoria num polo gastronômico em Madureira. Aí pega o empresário de calça arriada. Aí o cara está com chopp vencido, o cara está vendendo alimento fora do prazo de validade, e etc. Isso é a discricionariedade. É a avaliação do melhor momento, né? E da melhor alternativa para exercer o poder de polícia. Por exemplo, você sabe em que horário vai ser exercida uma blitz? Não sabe. Vai ser 10 horas. Como é que você sabe que vai ser 10 horas? Eu já passei por blitz na linha amarela, no verão, meio-dia, 1h da tarde. Então, isso é a discricionariedade. Mas aí a gente tem que ter o quê? O cuidado, o preciosismo na hora de fazer a prova. Porque tem maneiras e maneiras de perguntar essa questão na prova. Veja só. Veja só o que eu vou falar. Por exemplo, o examinador coloca na prova: o poder de polícia atua de forma discricionária, atua com discricionariedade, certo? Marca e vai para o abraço. Agora o cara coloca: o poder de polícia atua sempre de forma discricionária. Aí está errado. Existirá sempre uma discricionariedade no exercício do poder de polícia. Está errado. Está errado por quê? Porque existem situações excepcionais nas quais a administração vai exercer o poder de polícia e ela não vai ter nenhuma liberdade de escolha. Lembra do exemplo que eu dei dos conselhos profissionais? Eu quero ser professor de educação física, quero ser fisioterapeuta, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser advogado. Quando os conselhos... Não existirá sempre, não. Se o cara colocar que existirá sempre discricionariedade, está errado. Esse aqui é o problema. Porque, excepcionalmente, o poder de polícia
atua também de forma vinculada. Gente, olha só. Em direito administrativo, quando o examinador falar do termo vinculado ou vinculação, é porque a administração não está tendo o quê? Nenhuma liberdade. Nenhuma liberdade. Então, por exemplo, eu quero ser engenheiro. Eu preencho todos os requisitos para ser engenheiro. Aí o CREA verifica que eu preencho. Olha lá, pá. Ele tem a liberdade de escolha de impedir que eu desempenhe a atividade profissional de engenheiro? Não. Não é? Vou dar outro exemplo. Eu quero construir um prédio. Eu quero construir um prédio. Eu preciso de uma licença. Certo? Para poder construir aquele prédio, um alvará de licença. Aí o poder público verifica que eu preencho todos os requisitos. Eu estou tendo meu direito de construir limitado pela licença. Não é isso? Então, o que acontece? O que acontece? Se eu vou exercer uma licença, construir um prédio, e preencho todos os requisitos para que aquele prédio possa ser construído, não é isso? O poder público não pode me negar licença. Então, ele não está tendo o quê? Discricionariedade. Ele está atuando de forma vinculada, apesar de ser poder de polícia. Então, olha lá. Cuidado. Se o examinador colocar, vou repetir, o poder de polícia atua de forma discricionária, certo? O poder de polícia atua com discricionariedade, certo? O poder de polícia atua sempre com discricionariedade. Errado. O poder de polícia atua sempre de forma discricionária. Errado. Porque, excepcionalmente, ele pode atuar de forma também o quê? Vinculada. Como nos exemplos que eu dei agora. Valeu? Então, vimos o primeiro atributo, discricionariedade. Vamos passar para o segundo. Autoexecutoriedade. Segundo atributo do poder de polícia. Autoexecutoriedade. Bom, o que é a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é a autonomia. Olha o que eu vou falar para vocês. É a autonomia que a administração pública tem de exercer o poder de polícia sem que, para isso, ela tenha que ir aonde? No Poder Judiciário. A palavra mágica, ela não ter de ir ao Poder Judiciário. Não é? Isso é autoexecutoriedade. Então, por exemplo, né? Desabou um prédio. Qual é a medida que a Defesa Civil vai tomar dentro do poder de polícia no entorno do desabamento? A interdição das ruas. Para proteger o que? A sociedade. Precisou ir ao Poder Judiciário para interditar? Não. Não é? Por quê? Porque a administração, ao exercer o poder de polícia, ela tem o quê? Autoexecutoriedade. Não é isso? A Polícia Civil instaura um inquérito policial por portaria para investigar a ocorrência de um crime. Precisa ir ao Poder Judiciário para poder investigar aquele fato criminoso, coletar provas, para que posteriormente o Ministério Público possa ter justa causa para ajuizar uma ação penal? Óbvio que não. Por quê? Porque a Polícia Civil, ao exercer o poder de polícia, ela tem o quê? O atributo da autoexecutoriedade. Não é? A Anvisa, quando ela vai fiscalizar, a ANS, Agência Nacional de Saúde, fiscalizando os planos de saúde privados, para ver se eles estão observando lá as normas pertinentes, técnicas. Precisa ir ao Poder Judiciário para fazer isso? Lógico que não.
Lógico que não. Então, a autoexecutoriedade, ela dá uma autonomia à administração ao exercer o poder de quê? De polícia. Não é isso? Não, gente, eu sou professor de Direito Administrativo, hein? Eu não dou aula de constitucional, não, tá? Grande abraço aí. Bom, voltando. Mas para variar, tem exceção. Tem exceção. Por exemplo, um policial militar está conduzindo o trânsito. Conduzindo o trânsito. Aí, um carro avança o sinal. Avançou o sinal. O que ele faz? O que ele faz? Aplica o quê? A multa. Aplica a multa. Certo? Apliquei a multa. Legal. A aplicação da multa. Tem ou não tem autoexecutoriedade? A administração pública, através do policial militar nesse caso, precisa ir ao Poder Judiciário para aplicar a multa? Não. Certo? Não. Agora, preste atenção. Se o infrator, o particular que foi multado, não pagar a multa após o vencimento, vai chegar um momento em que a administração pública vai ter que fazer o quê? Vai ter que cobrar. Não é? Vai ter que cobrar. Gente, preste atenção na explicação. Anotem isso aí, hein? Isso é importante. Então, veja, vou repetir. Eu estou aplicando a multa. Eu sou um policial militar, apliquei a multa. Tem autoexecutoriedade. Aplicação da multa. Aí o infrator, não é? O infrator, um particular, recebe a multa na sua casa e não paga. A multa venceu. Como é que a administração pública, né, vai cobrar o cara? Ela não pode bater na porta do cara. Abre aí, meu irmão. Abre aí. Tá devendo? Não pode. Aí o que ela vai ter que fazer? Vai ter que cobrar a multa. E para cobrar a multa, ela vai ter que ir ao Poder Judiciário. Então, a cobrança da multa é uma exceção ao atributo da autoexecutoriedade. Não é a aplicação, é a cobrança. Vocês estão entendendo? Guarda isso. A aplicação da multa dentro do exercício do poder de polícia tem autoexecutoriedade. No entanto, a cobrança só pode ser feita judicialmente. Então, não tem a cobrança da multa autoexecutoriedade. Vimos o segundo atributo do poder de polícia, que é o quê? A autoexecutoriedade. Certo? Vamos para o terceiro. Isso, Cris, é isso aí. Isso aí. Terceiro atributo, boa. Terceiro atributo do poder de polícia. Terceiro atributo do poder de polícia. Imperatividade, ó, imperatividade com P. P de polícia. Imperatividade ou coercibilidade. Com C. Imperatividade ou coercibilidade. É o terceiro atributo do poder de polícia. Como é que a imperatividade ou coercibilidade funciona? Quando a administração pública é obrigada a impor a sua vontade e você é obrigado ao quê? A aceitar. Por exemplo, eu estou com o meu veículo particular no trânsito. Vem uma perseguição policial. O carro da polícia enguiça do lado seu. O policial sai e requisita o seu carro para que a perseguição continue. Você vai ter como negar ceder o carro para o cara? Não.
Você é obrigado a ceder o carro para o cara. Porque a requisição administrativa, ela tem o quê? Imperatividade. Você vai ser desapropriado para a construção de um hospital público. Você vai ter uma restrição ao seu direito de propriedade, porque a Constituição prevê que a propriedade deve atender à sua função social. Então, o que você vai ter que fazer? Aceitar. A única coisa que o proprietário pode discutir na desapropriação é o valor do quê? Da indenização. Por quê? Porque a desapropriação tem o quê? Imperatividade. Tudo isso que eu estou falando é o quê? Poder de polícia. É a supremacia do interesse público. Do interesse público, Lopes. Tá? Supremacia do interesse público, não do poder público. Guarda isso. Quem tem supremacia é a sociedade. Cuidado. Isso é uma pegadinha de prova. O cara coloca esses exemplos que eu estou dando e diz que o fundamento é isso, meu irmão. Boa. Ele diz que o fundamento é a supremacia do poder público, supremacia da administração pública, não, supremacia do interesse público. Quem tem supremacia, pegadinha, pô. Quem tem supremacia não é a administração pública. Quem tem supremacia é a sociedade. Apesar de muitas vezes a gente não ver isso na prática. Certo? Beleza. Então a imperatividade é o terceiro atributo do poder de polícia. Anotem uma cerejinha em cima do bolo aí. Isso aí. Anota uma cerejinha em cima do bolo aí. É muito comum o examinador dizer em prova que o poder de polícia, através da imperatividade, olha o que eu estou falando, o poder de polícia, através da imperatividade, expressa o poder extroverso do Estado. Poder extroverso do Estado. Extroverso com X. Extroverso é uma coisa que vem de dentro para fora. Certo? Poder de polícia é o Estado que exerce em relação a quem? Ao particular. De dentro para fora. Para fazer uma pegadinha. Boa, obrigado. Poder extroverso. Para fazer confundir vocês com o poder introverso. Introverso, que existe no poder disciplinar. Em relação ao servidor. Poder disciplinar é uma coisa, poder de polícia é outra. Quando o poder disciplinar é aplicado ao servidor, a questão está sendo resolvida internamente. Então é poder introverso. Introverso. No caso do poder de polícia, através da imperatividade, você está diante do poder o quê? Extroverso, que vem de dentro para fora, impondo. Porque o destinatário do poder de polícia é o quê? O particular. Perfeito, Lopes. Perfeito, garoto. Boa. Boa, vamos gravar isso. Falou de poder extroverso, na prova, você vai lembrar do atributo da imperatividade. Imperatividade. Dentro do poder de polícia. Valeu? De dentro para fora. Diferentemente do poder introverso no poder disciplinar. Ok? Matamos os atributos do poder de polícia. Vamos para o próximo tópico. Competência para exercer o poder de polícia. A quem compete exercer o poder de polícia? Pô, Gal, milhares de órgãos. Milhares de órgãos. Mas não é a questão, ela é um pouco complexa. Isso a gente vai ter que tratar com cuidado. Tá? Vamos prestar atenção numa coisa. Primeiramente, o poder de polícia, ele reflete uma prerrogativa do Estado. Quando o cara fala de prerrogativa, para quem não tem muita noção de direito, prerrogativa é sinônimo de privilégio. Ponto.
Tá? Então, o poder de polícia é uma prerrogativa, ou seja, é um privilégio do Estado. Ok? Qual foi a forma de Estado que o Brasil adotou? Vamos lá em direito constitucional. Qual foi a forma de Estado que o Brasil adotou? Me responde aí. Federação. O Brasil é uma federação, né? E qual é a característica da federação? O Estado internamente dá autonomia política aos entes federados, aos entes que compõem a federação. Então, todos os entes federados têm competência para elaborar suas próprias leis. É ou não é? É. Isso é o quê? Característica da federação. Não, capitalismo é outra coisa. Não, república é forma de governo. Vamos gravar o seguinte: forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Estou dando uma dica de direito constitucional, hein? Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialismo. Valeu? República é forma de governo, Fabrício. Forma de Estado é federação. Tá? E o sistema de governo é o presidencialismo. Você vai ter essa aula em direito constitucional. Tá? Bom, então, como o Brasil, né, federação, anota isso, Lopes. Certo? Anota isso, meu irmão. Valeu? Beleza. Como a forma de Estado brasileiro é a federação, artigo 18 da Constituição, artigo 18 da Constituição, todos os entes federados têm competência para exercer o poder de polícia. Quais são os entes federados? Isso tinha que estar no sangue, hein? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? São os entes que compõem a Federação Brasileira. Artigo 18 da Constituição. Boa noite. Boa noite. Artigo 18 da Constituição. Certo ou errado? Certo. Então, cada ente federado tem competência para exercer o poder de polícia. Aí vocês vão me dizer, porra, Glauco, mas como é que eu vou saber qual ente federado que tem competência para exercer o poder de polícia? Isso, campeão. Isso, Lion. Administração direta. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu vou saber qual ente federado? Bicho, esquece discussão ideológica agora. Esquece isso, meu irmão. Tu vai fazer concurso. Não adianta discutir a origem das coisas. Tem que ser objetivo. Entendeu, Fabrício? Eu até entendo tua colocação, mas esquece isso, bichão. Tá? Vai por mim. Foca. Vai no foco. Valeu? Segue o que eu tô te falando, que tu vai passar. Tá? Então, veja. Pô, como é que eu vou saber qual ente federado que tem competência para exercer o poder de polícia em relação a uma determinada matéria, diante da multiplicidade de atividades que são objeto do poder de polícia? A questão é muito simples, gente. Primeiro, o cara vai te perguntar de quem é a competência originária, competência originária para exercer o poder de polícia. Entes federados, tá? De acordo com a sua competência legislativa. Traduzindo, se eu tenho competência para criar lei a respeito de um assunto, eu, ente federado, eu vou ter competência para exercer o poder de polícia
em relação a ele. E essa divisão de competência é feita com base no critério da predominância do interesse. Por exemplo, um assunto de predominante interesse nacional é de competência da União, interesse nacional. Interesse regional, do Estado. Interesse local, município. E por aí vai. Então, por exemplo, de qual ente federado que tem a competência para exercer o poder de polícia na fiscalização das mesas, da distância das mesas nos barzinhos? Barzinho, você tem um barzinho, o barzinho bota as mesas na rua, as mesas e as cadeiras na rua. Por exemplo, o Bar do Adão não, o Pavão Azul, em Copacabana. Se você olhar, as mesas ficam onde? Na calçada. Não é isso? De quem é a competência para fiscalizar isso? Da União, dos estados, dos municípios, e aí? Isso é um assunto de interesse local. Local. Então, a competência para fiscalizar isso é do município. Agora, eu vou mudar o exemplo. A quem cabe fiscalizar galera que vai fazer concurso para a área de segurança pública? A quem cabe fiscalizar o ingresso de estrangeiro no nosso território? A quem cabe fiscalizar o ingresso de estrangeiro no nosso território? União. União. Porque é um assunto de interesse o quê? Nacional. O estrangeiro ingressa no nosso país, né, em todo o âmbito nacional, através da Polícia Federal, que é um órgão, a Polícia Federal é um órgão de quem? Da União. Aí ela fiscaliza isso. Vocês estão entendendo? Essa é a competência originária para exercer o poder de polícia. Ok? União, estados, municípios e Distrito Federal. São os entes federados. Aí, rapaz, a pergunta que não quer calar, que cai em prova pra caramba, é se o poder de polícia pode ou não ser delegado. E aí, meu irmão, vocês vão ter que dançar conforme a música. Vão dançar conforme a música. Então, por exemplo, se o examinador coloca na prova genericamente, sem especificar, o poder de polícia pode ser delegado às entidades da administração indireta. Indireta. Desde que exista lei. Certo. Ponto. Ele generalizou, não tem problema. Agora, se ele entrar a fundo nas entidades, aí você vai ter que tomar cuidado. Tá? Aí você vai ter que tomar cuidado. Bicho, é o Lopes. O Lopes está participando pra caramba. É isso aí, campeão. Boa. Preste atenção numa coisa, Lopes, preste atenção. Se o examinador disser que o poder de polícia foi delegado a uma autarquia, por exemplo, CAD, IBAMA, agências reguladoras, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP, que fiscaliza os seguros privados. Tudo isso é autarquia. Pode exercer poder de polícia, porque é pessoa jurídica de direito público. O mesmo eu digo em relação às fundações. Perfeito. Boa. CREAS. Boa. Isso aí, meu irmão. Autarquia, mole, tranquilo. Fundação pública autárquica. Tranquilo. Tranquilo. O grande problema existe em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema.
Gente, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas são pessoas jurídicas de direito privado. A natureza, elas fazem parte da administração indireta, elas são entidades da administração, mas elas têm personalidade jurídica de direito privado. Por quê? Porque elas são sociedades. Como é que uma sociedade vai ter personalidade jurídica de direito público? Você pega lá, por exemplo, o Banco do Brasil, ele é uma SA, é uma sociedade anônima. Como é que ele vai ser pessoa jurídica de direito público? Você pega o IBAMA, que é uma autarquia, ele não é uma sociedade. Por isso ele é uma pessoa jurídica de direito quê? Público. Eu quero amanhã, vocês depois, vendo essa live de novo, pausando e anotando tudo. Vocês vão matar o poder de polícia na prova. Tá? Beleza. Sociedade de economia mista e empresa pública. Às vezes, o examinador entra nesse particular. E houve um julgamento que envolveu uma sociedade de economia mista de Minas, a BH Trans. BH Trans. Esse julgamento, se não me falha a memória, foi em 2009. 2009. Banco Central é autarquia, bicho. Caixa Econômica é empresa pública, mas Banco Central é autarquia. Cuidado. Banco Central não tem lucro, não. Vamos voltar. Agora vamos esquecer isso aí. Vamos focar no que eu estou falando. A BH Trans, BH de Belo Horizonte, Trans, ela aplicava multa. Aplicava multa. E o Ministério Público ingressou com uma ação no Poder Judiciário de Minas para que a BH Trans, que é uma sociedade de economia mista, portanto, pessoa jurídica de direito privado, não pudesse aplicar essas multas. Em primeira instância, a BH Trans ganhou. Aí o Ministério Público recorreu, foi para o TJ de Minas. O TJ manteve a decisão de primeira instância, ou seja, que a BH Trans podia aplicar a multa, que é uma sanção de polícia, e aí o Ministério Público recorreu, recurso especial, para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ. E aí o STJ decidiu o seguinte, olha, gente, vocês vão adotar o que eu estou falando para a prova e vão acertar. Tá? E o STJ, ele explicou que existe um ciclo do poder de polícia. O STJ decidiu o seguinte, olha, o poder de polícia tem um ciclo. Tem um ciclo. O que compõe... Valeu, meu irmão, valeu. Valeu, Lopes. O que compõe o ciclo do poder de polícia? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia. São os 4 ciclos do poder de polícia. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia. Tá? São esses 4 que fazem o quê? Parte do ciclo do poder de polícia. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9.503, e o STJ analisou dessa maneira. O que é a ordem de polícia? A ordem de polícia é a lei, são os atos normativos, as normas, que autorizam a administração a exercer o poder de polícia. Isso é a ordem de polícia. O consentimento de polícia é quando você vai ao Estado e pede a ele uma licença, uma autorização, uma permissão, e aí ele te dá o consentimento, que ele está limitando a tua atividade, para você fazer isso ou aquilo. Estado, posso exercer essa profissão? Estado, posso ingressar na UERJ? Isso. Sanção de polícia é punição, vou chegar lá. Então, eu estou no consentimento. Os alvarás de autorização, de permissão, de licença, é consentimento de polícia. Boa, Marcinho! Boa, meu irmão! Depois vem a fiscalização de polícia.
poder de polícia ele gera uma fiscalização. Por exemplo, eu dou uma licença para o cara ter um hotel. E aí eu vou fiscalizar para ver se o cara continua com o hotel. Imagina que o hotel se transforme num prostíbulo. Não é? Aí eu vou pegar o quê? Vou caçar a licença do cara, que é a sanção de polícia. A multa, por exemplo, é a sanção de polícia. Perfeito. Cassação de licença, interdição de estabelecimento, que se encontra em precárias condições higiênicas. Tudo isso é sanção de polícia. Não é? Lógico, pode. Pode ser cassada. Então, o que compõe o ciclo do poder de polícia? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia. Certo? Beleza. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu o seguinte. Vamos nessa. O STJ entendeu o seguinte, olha, dentro do ciclo do poder de polícia, ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia, né? Só pode haver a delegação, só pode haver a transferência, a delegação, para as sociedades de economia mista e para as empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, né? O quê? O consentimento de polícia e a fiscalização de polícia. Foi o que o STJ decidiu. É o que a gente tem hoje. Não pode ser delegado a ordem de polícia e a sanção de polícia. Então, teoricamente, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública não poderiam aplicar o quê? Sanções. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, vamos gravar. Se o examinador entrar no mérito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, o que você vai fazer? Só pode haver a delegação do consentimento de polícia e da fiscalização de polícia para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Ordem de polícia e sanção de polícia não podem ser delegadas. Ou seja, elas não podem o quê? Punir. Eumanina, não podem punir. Então, por exemplo, a Guarda Municipal do Rio, do nosso município, ela já foi uma empresa pública. Já foi. Pessoa jurídica de direito privado. E a Guarda Municipal aplica multa. E o Ministério Público questionou. E a Guarda Municipal, para se resguardar, o que ela fez? Se transformou em autarquia. Foi transformada em autarquia por lei. Porque a autarquia, como pessoa jurídica de direito público, pode multar. A empresa pública não pode. Vou dar um outro exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Essa operação lixo zero, que agora a gente está em período de pandemia e tal, e aí a gente não vê muito, né? A gente não vê muito, não tem visto muito, porque a gente está mais direcionado a essa questão que está ocorrendo na sociedade, infelizmente, né? Que é a pandemia. Mas não tenho não. Eu só fiz 2 lives até agora. Essa é a segunda. Então vamos voltar, galera. O que acontece? Vamos prestar atenção. Lixo zero. Se você olhar, é Cosme e Damião. O que é isso? É o apelido que se dá a quem atua nesse lixo zero, que é um empregado público da Conlurb. Conlurb é o quê?
sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado. Não pode multar. E ao lado da Conlurb está quem? O guarda municipal, que trabalha para quem? Para uma autarquia. Ele pode multar. Ele pode multar. Um não vive sem o outro. Cosme e Damião. Então eles andam lado a lado. Né? Lado a lado. Fulano jogou a guimba de cigarro no chão. Está descumprindo uma norma. E aí o Estado vai exercer o poder de polícia. Estado que eu falo em sentido amplo. No caso é o município. Aí vem o empregado público da Conlurb. Ah lá, guarda municipal. Jogou a guimba de cigarro no chão. Aí vai o guarda municipal, que é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, e puxa o talão e aplica a multa, que é a sanção de polícia. Se a multa tivesse sido aplicada pelo empregado público da Conlurb, ela seria o quê? Ilegal, de acordo com esse posicionamento do STJ, que foi firmado no julgamento da BH Trans, lá em 2009, mais ou menos. Né? Esse assunto ainda vai ser decidido pelo Supremo, houve recurso extraordinário, com repercussão geral, está na mão do Luiz Fux, isso ainda vai ser decidido, mas até isso ser decidido, meu irmão, bota tempo nisso. Não foi decidido até agora, então não vai ser. Então vocês vão adotar o que eu estou falando. Tá? O que pode ser delegado para a sociedade de economia mista e para a empresa pública, que são entidades da administração indireta, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Consentimento de polícia e fiscalização de polícia. O que não pode ser delegado? Ordem de polícia e sanção de polícia. Gravaram isso? Volta tudo para não ficar zoneado. De quem é a competência originária para exercer o poder de polícia? Entes federados. O poder de polícia pode ser delegado para a administração indireta? Indireta. Se o examinador colocar isso de maneira genérica na prova, pode. Se, no entanto, ele entrar no mérito de cada entidade da administração indireta, falou autarquia, falou fundação autárquica, pode. São pessoas jurídicas de direito quê? Público. Falou de sociedade de economia mista, falou de empresa pública, depende. O que pode ser delegado? Consentimento de polícia, fiscalização de polícia. O que não pode ser delegado a essas entidades? Ordem de polícia, sanção de polícia. Por isso, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, anulou, né, essas multas aplicadas pela BH Trans, que é lá de Belo Horizonte, que é uma sociedade de economia mista, pelo fato de ela ter aplicado o quê? Multas. Não é isso? Esse assunto está pendente de recurso extraordinário, volto a repetir, que vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Está na mão do ministro Luiz Fux. Então, hoje é o que eu acabei de falar, até que o Supremo Tribunal Federal dê a palavra final a respeito desse assunto. Certo? Aí vem uma outra pergunta em cima dessa, que caiu na última prova da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que foi o CESP que fez. O poder de polícia poderia ser delegado a um particular? Veja, eu já não estou mais falando de administração indireta. Já não estou mais falando de administração indireta. Eu estou falando de particular mesmo. Por exemplo, uma concessionária. Existe uma discussão danada a respeito disso, mas vocês vão fazer prova de múltipla escolha, de certo e errado. É a posição que as bancas adotam. Não pode ser delegado.
o particular não pode exercer poder de polícia. Não pode, Glauco? Não pode. Na prática, a gente vê até alguns exemplos, mas vocês não vão adotar isso na prova. Não vão adotar isso na prova. Vocês estão me ouvindo? Eu quero que vocês gravem isso. Se o cara perguntar se o particular pode exercer poder de polícia, vocês vão dizer não. Exemplo, concessionária de serviço público. Uma empresa concessionária, ela não pode exercer nada dentro do ciclo do poder de polícia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não pode exercer. Por exemplo, na prova da Polícia Rodoviária Federal, se alguém tiver a oportunidade de ver, o SESP é uma banca muito capciosa. E aí o que ele fez para matar o candidato? Ele botou certinho o conceito de poder de polícia que está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Ele botou certinho. Só que no final do conceito, ele botou que o poder de polícia podia ser exercido por uma concessionária. Ele ainda ferrou mais ainda, porque ele nem citou entidade privada. Ele citou a concessionária. Então você tinha que saber que a concessionária não faz parte da administração pública indireta, não está no primeiro setor, né? Eles são muito maldosos. As concessionárias estão no segundo setor, que é o mercado. O Estado tem 4 setores, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto setor. Isso já é pacífico. Tá ok? No segundo setor são as entidades privadas com fins lucrativos. E elas não podem exercer o quê? Poder de polícia. Agora vem a cereja em cima do bolo. Examinador, gente, ele não quer te dar um abraço. Ele não quer te fazer um carinho. Ele não é bacana com você. Ele quer te ferrar. Se fosse uma prova discursiva, a gente ainda poderia defender que tem alguns autores, tal. O Celso Antônio Bandeira de Mello cita algumas exceções, mas ele é contra a delegação para particular. E é essa posição que vocês vão defender. O particular não pode exercer poder de polícia. Veja, eu não estou falando de empresa pública e de sociedade de economia mista. Eu estou falando de empresa privada. Ela não pode exercer poder de polícia. Agora, ela pode materializar o poder de polícia. Caramba, Glauco, mas o que é isso? A entidade, ela não pode exercer o poder de polícia, a entidade privada, mas ela pode materializar o poder de polícia? O que é isso? Gente, preste atenção. Quando eu materializo alguma coisa, significa que eu estou colocando em prática alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou olhando um livro. Eu quero pegar aquele livro. Quando eu pego o livro, peguei, ó, eu coloquei em prática a minha vontade. Eu materializei a minha vontade. Não é isso? Eu materializei a minha vontade. Não é? Por exemplo, o poder público emite um auto de interdição de um estabelecimento. Esse foi o ato administrativo punitivo. Quando o poder público vai lá e lacra o estabelecimento, ele está materializando o quê? O auto de interdição. Está botando em prática o auto de interdição. Então, o que acontece? O particular, ele pode materializar, sim, o poder de polícia, porque é uma atividade meio e não uma atividade fim. Por exemplo, a Guarda Municipal,
ela está fiscalizando estacionamentos irregulares no centro da cidade, aqui no centro do Rio. A Guarda Municipal. Ela está fiscalizando. Guarda Municipal no município do Rio é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, certo? Ok. Aí ela viu lá o carro estacionado irregularmente. Irregularmente. Aí o carro vai ser rebocado. Quem vai rebocar? Uma empresa privada terceirizada. Quem exerceu o poder de polícia? Foi a Guarda Municipal ou foi a empresa terceirizada? Foi a Guarda Municipal. Foi a Guarda Municipal. A empresa terceirizada ela só materializou o poder de polícia quando rebocou. Mas quem exerceu o poder de polícia foi o quê? O poder público. Não é? Outro exemplo. Outro exemplo. Uma via expressa, a linha amarela. Tem lá os pardais, que estão instalados na linha amarela. E que normalmente são instalados pela concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Aí o motorista ultrapassou lá o limite de velocidade. E aí recebeu a multa. Quem multou? Quem multou? Foi a concessionária ou foi o poder público? Foi o poder público. A concessionária, que é pessoa jurídica de direito privado, ela só materializou o exercício do poder de polícia pelo Estado. Estado em sentido amplo, estou falando, né? Então, toma cuidado. O particular ele não pode exercer o poder de polícia. Ele não pode receber a delegação do poder de polícia. Mas ele pode materializar o poder de polícia. Exercer uma coisa, materializar é o quê? É outra. Gravar essa pegadinha, ó, guarda essa no bolso. Guarda essa no bolso. E para fechar, tem um lance também que um aluno me perguntou numa aula que eu achei interessante. Que misturava direito penal e direito administrativo. A questão dizia que o regulamento que explica o Estatuto do Desarmamento caracteriza o poder de polícia do Estado. Aí muita gente errou imaginando que fosse o poder regulamentar, e também é. Mas um poder não afasta o outro. Por exemplo, quando o Estado diz, através, Estado que eu falo é a União, né? Porque quem cuida dessa matéria de direito penal é a competência de quem? Da União. Quando o Poder Executivo, através de um decreto regulamentar, diz, por exemplo, o que é uma arma de uso permitido, uma arma de uso proibido e etc., ele está limitando o teu direito de ter a arma. Tá ou não tá? Tá. E está, ao mesmo tempo, regulamentando a lei, o Estatuto do Desarmamento. Está explicando a lei, para que a lei possa ser executada. Então, ao mesmo tempo que é poder regulamentar, é poder de polícia também. Então, não estava errada a questão. Um poder não afasta o outro. Eu falei no início da live que o poder de polícia tem discricionariedade. Poder discricionário, dentro do poder de polícia. Um poder não necessariamente afasta o outro. Cuidado com isso. O poder regulamentar, que é uma normatização secundária, porque ele explica a lei, ele secunda a lei, não é isso? Para que a lei possa ser executada, também é poder de polícia. Também é poder de polícia, então não está errado não. Tá? Toma cuidado com isso. Valeu, galera? E para fechar a live, diferença de polícia administrativa para polícia judiciária. Olha, esse tema dá pano para manga. Cada um fala uma coisa, é uma confusão, porra, muito grande. Então eu vou tentar
E pior que é uma coisa super simples, cara. Super simples. Mas as pessoas complicam o que é simples. Existe um cara que a Maria Silvia de Pietro, a Maria Silvia de Pietro cita no livro dela, que é o Álvaro Lazzarini, que, porra, meu irmão, o cara usa um critério que qualquer um consegue entender. É muito simples. O poder de polícia é isso aqui, ó. O poder de polícia é isso aqui. É isso tudo. E a polícia judiciária é somente isso aqui. Então a gente vai por eliminação. Dentro do poder de polícia, a atividade que esteja investigando a ocorrência de uma infração penal é a polícia judiciária. Vou repetir. Dentro do poder de polícia, diante de todas aquelas atividades que eu expliquei aqui hoje, a atividade que esteja investigando a ocorrência de uma infração penal é a polícia judiciária. Toda e qualquer outra atividade dentro do poder de polícia que não esteja investigando a ocorrência de uma infração penal é a polícia administrativa. Acabou! Isso! Perfeito, Lion. Você tá afiado, hein, rapaz? Você tá afiado. Pô. É residual. Então, por exemplo, uma ordem de demolição de um prédio que está ameaçando desabar, colocando em risco a sociedade. Polícia administrativa. Uma ronda feita pelo centro presente. Polícia administrativa. Porque está evitando, buscando prevenir, inibir a ocorrência de quê? De um crime. Eu estou tão agitado que eu estou chegando, daqui a pouco eu estou com a cadeira lá atrás. Estou batendo com a cabeça ali na estante. Né? É polícia o quê? Administrativa. A interdição de um estabelecimento. Boa, lá, é isso aí. A interdição de um estabelecimento que se encontra em precárias condições higiênicas. Polícia é o quê? Administrativa. Boa, meu irmão. Receita Federal, PROCON e etc. Tudo isso é polícia administrativa. E a polícia judiciária é aquela que investiga a ocorrência de uma infração penal. Então ocorreu um crime. Aí a Polícia Civil vai investigar. Ou então ocorreu um crime contra a União. A Polícia Federal vai investigar, que são órgãos especializados. São órgãos especializados. O que eles fazem? A Polícia Civil, a Polícia Federal, que exercem polícia judiciária, porque eles investigam a ocorrência de um crime, eles estão buscando coletar provas para que o Ministério Público possa ter, ao menos, indícios que autorizem ele a poder ajuizar o quê? Uma ação penal. Que isso, rapaz? Que isso? Todos os professores são bons. É bom sempre pegar aula de todos os professores, nunca de um só. Mas eu agradeço o elogio, fico muito feliz com isso. Tá? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, com todo o respeito, todo o respeito. Tá? Então, voltando. A Polícia Federal está investigando um crime contra a União. Por exemplo, essa Operação Lava Jato. Aonde vai desaguar isso? No Poder Judiciário. Por isso que se chama o quê? Polícia Judiciária. E toda e qualquer, né? O STF já reconheceu que o Ministério Público tem o poder de investigar, sim.
e é através do GAECO mesmo, entendeu? Eu estou lendo aqui, está muito afastado, mas é isso mesmo, entendeu? Então, voltando. Quando a Polícia Federal ou a Polícia Civil encerram o inquérito policial, o delegado emite um relatório, e encaminha ao Ministério Público. Veja, o inquérito policial não é o único instrumento que vai dar elementos probatórios para que o Ministério Público possa ajuizar uma ação penal. O Ministério Público pode também ingressar com uma ação penal através de peças de informação. Mas em 95% dos casos é inquérito policial. E essa investigação que é feita de uma infração penal é a polícia judiciária. E toda e qualquer atividade que é exercida dentro do poder de polícia que não esteja investigando uma infração penal é a polícia o quê? Administrativa. O cara bateu minha porta. Administração, me dá uma licença para eu ter um boteco? Ah, eu estou vendo que você preenche os requisitos para ter um boteco. Isso é o quê? Polícia administrativa. Isso tem nada a ver com crime, pô. Estou caçando uma licença para o funcionamento de uma casa de tolerância. Eu não estou investigando crime. Eu estou caçando a licença. Vocês têm que focar no que o examinador fala. Eu estou caçando a licença. Isso é poder o quê? Vou chegar lá, calma, rapaz. Lá eu tá agitado. Isso é bom sinal. Eu vou chegar lá. Esse garoto tá bem. É isso aí, meu irmão. É assim que você vai conseguir passar. Não tem outra saída. É estudar. Ó, pum! Botar para baixo. Não é isso? Então vamos embora, vamos continuar. Eu estou investigando o crime, o crime não, perdeu. Eu perdi o que eu estava falando. Esqueci. Então eu vou dar outro exemplo de polícia administrativa. Quando o CAD analisa a fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. Não é isso? Isso a polícia é o quê? Administrativa, não tem nada a ver com crime. Não é? Beleza. Essa é a primeira diferença, que é a mais importante, da qual vem todas as outras. Muita gente diz, a polícia administrativa atua de forma preventiva e a polícia judiciária atua de forma repressiva. Cuidado. Realmente, a polícia judiciária ela atua de forma repressiva. Porque ela reprime uma situação que já ocorreu. Porque ela está investigando um crime que já ocorreu. Todavia, a polícia administrativa atua de forma preventiva, mas também pode atuar de forma repressiva. Pode, Glauco? Pode. Desde que ao atuar de forma repressiva, ela não esteja investigando um crime. Então, por exemplo, o policial está ali, fazendo a ronda. Centro presente. Está atuando de forma o quê? Preventiva. Agora o PM está no trânsito. Aí o cara avançou o sinal. Ele aplicou uma multa. Ele atuou de forma preventiva? Não. Ele reprimiu uma infração de trânsito. Só que ele não está investigando o crime. Então houve o desempenho da polícia administrativa de forma o quê? Repressiva. E não preventiva, valeu? Então, polícia administrativa pode atuar de forma preventiva e de forma repressiva. Polícia judiciária só pode atuar de forma repressiva. Terceira diferença. Qual é o ramo do direito que disciplina a polícia administrativa? Se errar essa, eu vou embora. Tô brincando, né, gente? Direito administrativo. A polícia administrativa é disciplinada pelo direito administrativo. E a polícia judiciária?
Direito penal? Não. Direito penal, não. O direito penal, ele preceitua crimes e comina penas. É o direito processual penal. Processual penal. O ramo do direito que disciplina a polícia judiciária é o direito processual penal, porque é lá que você vai encontrar as regras pertinentes ao quê? Ao inquérito policial. Não é isso? Quarta diferença e última, âmbito de incidência. A polícia administrativa incide sobre atividades, propriedade, bens e etc. Esse é o âmbito de incidência da polícia administrativa. A polícia administrativa incide sobre atividades, bens, etc, etc, etc. A polícia judiciária só tem um âmbito de incidência. Qual é o âmbito de incidência? Pessoas. Porque quem comete crime, quem é investigado, são pessoas. Não é? Então é o único âmbito de incidência da polícia judiciária. Pessoas. Valeu, galera? Aqui a gente termina a live acerca de poder de polícia. E foi um prazer. Desculpe lá eu ter esgotado o tempo aí. Tá bom? Imagina, professor. Imagina que o importante realmente é passar todo o conhecimento aqui para os nossos concurseiros, né? E eles estarem ativos aqui durante essa quarentena que ainda não acabou, né? Por sinal. Então, é isso aí. Como você falou, estudar, 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 né? Então, é o que a gente sempre preza aqui. Rapaz, eu fico feliz porque ajudar esse pessoal, eu vejo o esforço deles, né? As pessoas, elas abdicam de vida pessoal, perdem dinheiro, ficam às vezes até doentes, psicologicamente falando, e eu acho que é uma força que eu estou dando de coração. Eu tenho certeza que se eles seguirem o intento, eles vão passar, entendeu? É com carinho que eu faço isso, tá bom? Obrigado por vocês aí. A gente agradece, professor.